Seguindo com o conteúdo sobre fator de segurança, nós temos o fator de segurança contra deslizamento, né? O deslizamento ele ocorre na base e por isso que é feita essa verificação do equilíbrio das componentes horizontais das forças atuantes. O que significa? Lá no fator de segurança contra tombamento, nós vimos as forças do peso do muro que atuam verticalmente. Vou já mostrar essa questão da vertical e na horizontal que eu estou falando. Nesse caso, nós vamos utilizar essa força que vem na vertical para calcular os esforços que estão na horizontal. E é aí que nós vamos focar por causa da questão do deslizamento. Então, aqui diz no slide, realizados os cálculos apresentados anteriormente, então, verificando o tombamento, basta utilizarmos a fórmula inicial do fator de segurança para obter a solução do problema. Nós vamos usar o mesmo critério. Lá no fator de segurança contra tombamento, nós usávamos o somatório dos momentos resistentes sobre o somatório dos momentos solicitantes, e aí esse valor ele tinha que ficar no mínimo de 1,5. E aqui, né, nós vamos utilizar o mesmo caso para o fator de segurança contra o deslizamento, só que os esforços resistentes não vão ser apenas o peso do muro. Como vocês podem observar, aqui nós temos na vertical o peso do muro agindo e na horizontal o esforço cisalhante. Esse esforço cisalhante é que é a força na horizontal que nós vamos considerar. Mas para chegar a esse valor, nós vamos utilizar também o peso do muro. Então, não vamos deixar de considerar, obviamente, a força provocada pelo peso do muro. Nesse caso, ainda como resistência também, nós temos um empuxo passivo que se opõe ao empuxo ativo, visto que nós já estudamos que o empuxo ativo, o caso ativo é o caso em que o muro se afasta do terrapleno e o caso passivo é o caso em que o muro se aproxima ou comprime o terrapleno, né? Nós temos aqui o muro, nós temos aqui o terrapleno e a fundação desse muro. Então, esse esforço aqui, esse empuxo passivo mais o esforço cisalhante, eles vão ser resistentes e o que irá solicitar o muro vai ser o meu empuxo ativo. E aqui nós temos resistência em cima, solicitação embaixo, como nós já havíamos visto lá em tombamento, né? Então, considerando as forças anteriores, temos a seguinte equação de equilíbrio. O fator de segurança contra deslizamento é igual ao empuxo passivo mais o esforço cisalhante sobre o empuxo ativo. E aí, para calcular o esforço cisalhante, nós temos o coeficiente de atrito do solo vezes o somatório de todas as forças normais na base do muro, ou seja, todo o peso considerado que a gente viu lá no fator de segurança contra tombamento, né? A gente viu todo o peso do muro, às vezes até o solo, quando a fundação acabava sendo injetada aqui mais para dentro do terrapleno, que agia aqui. E esse é o somatório de todas as forças normais, tá? Todas as forças na vertical. Por que nós vamos utilizar esse valor aqui para o esforço cisalhante? Eu trouxe a fórmula completa. Essa seria a fórmula a se utilizar, né? Mas nós temos solos não coesivos, não temos a ação da poropressão, né? Nós vamos considerar assim, tá, gente? Eu vou utilizar essa condição, em que é um solo não coesivo e não está submerso. Então, aqui eu não precisaria utilizar a poropressão e nem a coesão. Resumindo toda essa equação, se esses dois valores forem zero, a gente vai chegar no final de coeficiente de atrito interno do solo vezes as forças, né, os esforços, o somatório de todas as forças normais na base do muro. Continuando, no caso aqui seria a tangente do ângulo de atrito interno do solo, que seria esse coeficiente de atrito, tá? Então, continuando, o empuxo passivo nós também não vamos utilizar o valor completo, ele deve ser reduzido por um fator de segurança igual a 3. Para usá-lo, deve-se ter certeza de que a base do muro não vai ser escavada futuramente. Então, ter essa certeza aí que não vai ser mexido ali naquela base, novamente, né? E aí, para o empuxo ativo que nós vamos utilizar nos cálculos para projeto, a gente pega o valor do empuxo ativo que foi encontrado, divide por 3, ele vai ser minorado, e aí esse valor é utilizado no cálculo do fator de segurança para verificar a estabilidade do talude. Chegamos a um cálculo de fator de segurança, né, contra deslizamento, chegamos a um valor que não é seguro. Em muitos casos, o deslizamento da base é fator decisivo na estabilidade do muro de arrimo.
Uma das formas mais eficientes de aumentar este parâmetro é se inclinando o muro ou se criando dentes que aumentam o empuxo passivo. Os dois métodos estão abaixo. Então, digamos que eu tenho uma probabilidade, uma possibilidade de deslizamento do meu talude. O que eu posso fazer? Enquanto que lá no tombamento nós poderíamos aumentar as dimensões do muro ou colocar um material mais pesado para que ele resistisse melhor. No caso do deslizamento é um pouco diferente, não adianta apenas eu aumentar as dimensões, isso não vai impedir, não vai ser tão efetivo quanto o deslizamento da base. O ideal é, então, fazer algumas modificações no posicionamento ou na estrutura do muro para que eu tenha uma resistência maior, para que eu tenha um empuxo passivo maior. Então, fazendo essa inclinação, injetando um pouco mais a fundo a base, a parte interna aqui do muro, né, o canto interno do muro, eu tenho também um aumento do empuxo passivo ou criando esse dente, né, chamado dente, ou no caso é uma viga na base do meu muro, eu também vou ter aí um aumento do empuxo passivo que vai me ajudar a resistir mais, né? O que vai ajudar o meu muro a resistir mais. Em relação ao fator de segurança contra deslizamento, é isso que nós temos para ver. Nós vamos utilizar casos mais básicos em relação a ele, e no caso, quando tivermos paropressão ou quando tivermos coesão, aí nós vamos utilizar a fórmula completa, certo? Vejam os vídeos dos exercícios, no caso é um exercício que eu coloquei aí para vocês, e resolvam as questões para praticar melhor sobre o assunto.